Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. E como vocês sabem, é a única, última e derradeira mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. E nessa mesa redonda nós discutimos assuntos do futebol nacional, futebol internacional, assunto de dentro e fora das quatro linhas. E hoje a gente vai falar de dentro e fora das quatro linhas no nosso tema de hoje, muito. E como vocês sabem também, no nosso programa sempre contamos com a presença cativa de um comentarista da equipe Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já perceberam do lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo, lado direito dos senhores, a presença do nosso comentarista cativo, faz parte da família Toque de Classe, João Guilherme, professor de Educação Física, que já trabalhou com a formação de atletas. João, mais uma vez, seja bem-vindo ao Toque de Classe. Muito obrigado. Olá, os amigos que estão nos assistindo, e vamos falar mais uma vez muito de futebol. Vamos falar sobre futebol, só que a gente, né, João, hoje eu tô até de preto, nós estamos de preto aqui, vai ser azul. Azul escuro. Azul, ei, tem relação, viu, azul Sim. Escuro. Hoje o tema do nosso programa é o Cruzeiro foi rebaixado. E além de ter sido rebaixado no Brasileirão 2019, ele passa por uma crise financeira profunda. Esse é o nosso tema que nós vamos discutir no programa de hoje. O Cruzeiro, que para muitos, vamos ver com o João, quer ver? O João, o Cruzeiro entre, lá, vamos pensar em maio. O Cruzeiro estava para você como um dos favoritos ao título? Como é que você estava em maio, pensando? Pelo começo de ano que o Cruzeiro fez, com a elenco que vinha já do ano passado campeão da Copa do Brasil, eu mesmo apontei o Cruzeiro como um dos favoritos ao título, talvez um pouco atrás de Flamengo, Palmeiras na época, mas jamais imaginando um Cruzeiro terminando o ano rebaixado da forma que foi. Perfeito. Bom, como vocês sabem, o Cruzeiro é um dos poucos times no Brasil que não tinham sido rebaixados a primeira divisão, se bem que há controvérsia, e aí nós teremos que fazer um programa aí, possivelmente nas próximas semanas, falando sobre temas polêmicos, né? Então, alguns dizem que o Cruzeiro, junto com o Santos, o Flamengo e o São Paulo, eram um dos quatro únicos que não foram rebaixados. Existe aí controvérsias. Historiadores afirmam que o Flamengo foi rebaixado no Campeonato Carioca de 1933 e o São Paulo, bem mais recente, foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1990. Então, em tese, fora de toda a discussão de rebaixamento, nós temos aí o Santos Futebol Clube que permanece, digamos, imaculado no que se refere às questões de rebaixamento. Mas, voltando a falar do Cruzeiro. João, a mídia esportiva brasileira, que eu sempre faço questão de relembrá-la, já que nós assistimos, né? Nós assistimos também, né? Sim. Serve como material para a gente montar o programa também. Eles comentaram muito que o Cruzeiro, ele conseguiu montar, ele seguiu a cartilinha do rebaixamento. Olha, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Digamos, vamos lá, na sua cartilinha de rebaixamento, que dizem que o Cruzeiro seguiu, quais seriam os três principais itens, os itens capitais que fizeram com que a equipe mineira descesse pela primeira vez à segunda divisão? Eu acredito que, além do salário alto para jogadores que talvez já não deveriam estar no clube mais, falando durante o campeonato, a troca de técnicos, a excessiva troca de técnicos. Não precisa nem citar o exemplo do Rogério Ceni, que um mês de trabalho foi derrubado pelos jogadores do Cruzeiro. Não adianta negar, porque realmente foi derrubado. E reta final, tirou o Abel Braga faltando 3 jogos, por você trazer o Adilson Batista, que é um especialista em rebaixamento. Não, acho que ele nem tem uma culpa no rebaixamento do Cruzeiro agora. Eu acho que qualquer um que ficasse ali ia acarretar nisso, mas se você mudando um treinador, faltando 3 rodadas, onde não tem mais tempo para mexer, eu acho que deixa com o que está, deixa com que quem já conhece e tenta buscar alguma coisa. E o principal são os bastidores, uma diretoria que buscou um retorno para ela, em nenhum momento pensou no Cruzeiro. Eles, acredito, podem ter tirado muito dinheiro para eles, e isso acabou derrubando o Cruzeiro e deixando o Cruzeiro onde está, jogando a Série B 2020. A figura do Thiago Neves, né? O Thiago Neves e eu achei interessante, ele tem uma parcela, ele sabe que ele tem uma parcela Sim. de culpa no rebaixamento, mas creditar ao atleta tudo
que houve em volta dessa péssima fase da equipe cruzeirense, eu acho errado. Ele sabe até onde ele errou. Mas, e teve uma entrevista que ele deu dias atrás para Fox, se não me engano, que ele disse, ele foi bem sincero, eu sei até onde a minha responsabilidade, enfim. Mas acreditar num atleta a culpa pelo rebaixamento, eu acho isso de uma... maldoso, né? Sim, uma maldade. Você tirar a sua culpa, passar a jogar apenas toda, como se tivesse o trabalho fora, tivesse sido bem feito. Eu acredito, o rebaixamento do Cruzeiro é única e exclusivamente atraso de salários. Sim. Eu vou usar o time do João como comparativo. O que aconteceu em 2015? Vamos lá, em 2015 o Corinthians, ele jogou durante 5, 6 meses com os salários atrasados. E a diretoria, à época, prometeu aos atletas, olha, vamos tentar ser campeão, aquela história toda. Sim. Sendo campeão, nós vamos tentar resolver com a premiação os salários. E aí os jogadores, os atletas do Corinthians de 2015 tiveram hombridade suficiente para manter a qualidade de jogo, qualidade que, inclusive... fugiu a regra das últimas equipes do Corinthians. Exatamente. Em termos ofensivos, né? É um time que jogava bonito, jogava para frente, que tinha como treinador o Tite à época. Aquele Corinthians foi campeão com salários atrasados. Sim. Aos meus olhos, o rebaixamento do Cruzeiro ele se deu basicamente por atraso de salário. Isso ficou claro. Tem jogadores que não recebem direitos, imagens e quetais há 5, 6 meses. Se bem que são jogadores que recebem um salário muito alto, mas isso não se discute, né? Depois do intervalo, eu vou perguntar para o João, e aí serve para você refletir também, se seria a questão do atraso de salário, né? o grande problema, levando em consideração, fazendo uma analogia com o Corinthians de 2015. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol. No outro nível, o tema do nosso programa de hoje é o rebaixamento do Cruzeiro Esporte Clube das Minas Gerais. Pela sua primeira vez, no Brasileiro 2019, caiu para a segunda divisão. Antes do intervalo, eu tinha dito aqui de maneira categórica, segundo eu, obviamente, que o motivo principal do rebaixamento do Cruzeiro era dinheiro. Era o salário, atraso nos salários, porque eu estava levando em consideração apenas e tão somente a campanha do Corinthians em 2015, que foi campeão em 2015 com jogadores com problema de salário. Os caras abraçaram a ideia e foram campeões e jogando bem. Depois o Corinthians foi campeão, recebeu lá uma grana, uma bolada, e aí acertou com os jogadores o salário. Os jogadores do Cruzeiro tiveram esse mesmo problema e não tiveram, digamos, um pouco de paciência, digamos, né? João Guilherme, não daria para os atletas do Cruzeiro terem o mesmo comportamento que os atletas do Corinthians, já que dizem que boleiro é tudo igual? Ah, com certeza. Uma coisa, desde que o Cruzeiro caiu, um pouco antes do Cruzeiro, quando o rebaixamento já era iminente, eu comentava com os amigos meus que acompanham futebol, para mim, olhando por elenco, esse é o melhor time rebaixado. Uhum. Não acredito que o Cruzeiro com jogadores como Dedé, Fred, o próprio Thiago Neves, que quando está com salário em dia quer jogar, é um baita jogador, Robinho, o próprio Sassá, que é um jogador que num momento de decisão ele consegue resolver. É um elenco que tinha, olhando assim, apenas nesse campeonato brasileiro, é um elenco melhor que pelo menos 5 ou 6 que terminaram à frente. Sim. Então, o atraso de salário faz o jogador refletir, porque eles são profissionais. O jogador de futebol é um trabalhador, então eles querem receber em dia. E vem, por exemplo, o Zé Perrella falando que mas ganha bem, 2 meses de salário não vai fazer diferença se estiver atrasado. Isso vai minando o jogador, vai tirando a vontade. Poderiam ter mudado a história, porque querendo ou não, cai o Cruzeiro, mas mancha a carreira dos jogadores também. Por exemplo, já começaram piadas com o Edilson, que é o 4º rebaixamento. Era algo que poderia ser evitado. E eu vou dar um exemplo eu acompanho muito o futebol do interior também, Taubaté. É um jogo alguns anos atrás,
Taubaté e Batatais, o Joaquinzão. O Batatais estava hospedado em São José, sem receber salário, ameaçaram não vir para o jogo, salário atrasado, só viria para o jogo se recebesse salário. Não receberam, entraram num acordo, chegaram em cima da hora no Joaquinzão, pelo que a gente ficou sabendo, vieram trocando de uniforme dentro do ônibus e ganharam o jogo. Então, eles mesmos... E é a diferença de um salário para o Batatais e um salário para o Cruzeiro. Então, mesmo com salário atrasado, mesmo com a garantia, porque foi feito um acordo, mas um acordo em time pequeno, você não sabe se é um acordo válido, se vão realmente receber. São as garantias, as né? Garantias. Eles vieram, honraram o nome do time, honraram o compromisso, a carreira deles e fizeram por valer uma vitória. Então é o que o Cruzeiro podia ter levado. Beleza, estamos com salário atrasado, nós vamos jogar, vamos salvar e depois a gente discute salário ou rescinde, entra na justiça. Poderia ter feito de outro modo, poderia ter salvado o Cruzeiro. Ou então, olhando o jogador que, como disse, que gosta de fazer corpo mole, vamos salvar o Cruzeiro do rebaixamento, mas vamos aliar, a hora que vê que está chegando no Sul-Americano, a gente tira o pé, fica de fora de tudo, mas pelo menos salvo do rebaixamento. Acho que faltou um pouco de empatia com a torcida, com a história do Cruzeiro. Em maio, no dia 26 de maio, essa data eu fiz questão nas pesquisas para fazer o programa, né? Enfim, para poder elaborá-lo para os senhores. No dia 26 de maio foi ao ar pela Fantástico, né? Pelo Sport TV Fantástico, uma matéria feita pela repórter Gabriela Moreira, que era da ESPN, né? E ela falando a respeito investigações do Ministério Público, Polícia Federal, sobre lavagem de dinheiro utilizado, que eram feitos é porque os caras fazem acordo, né? Pela diretoria cruzeirense, nos cartórios do Cruzeiro. Existem algumas teorias que dizem que problemas de ordem financeira administrativa não influenciam dentro das 4 linhas. Para mim, influencia muito, né? E eu torço para um clube que todo período de eleição, a partir de setembro, outubro... O time que o Palmeiras é complicado, né? Ano de eleição, a partir de setembro, outubro, a coisa complica, o clube fica insustentável. Eu cheguei a entrar no clube em período de em período de campanha, na última eleição, e a energia ali fica um tanto quanto pesada. E a mesma coisa que eu diria, imagina, claro, né? Além das questões financeiras, essas questões extra-campo, elas atrapalham muito o dia a dia do clube. João, até onde pode atrapalhar questões administrativas? Acho que é difícil você trabalhar num ambiente conturbado, né? Ambiente que você está lá dentro de campo se doando e aí fora de campo tem alguém tirando proveito do que você faz, tem alguém que é só notícia ruim, é só problema, em vez de ser dentro de campo, só o foco dentro de campo, você tem mais extra-campo e só problemas, você não vê soluções, você não vê benefícios, isso aí influencia muito. E isso daí também serve, tem a velha piada que tem o próprio torcedor do Cruzeiro fez, quando o Cruzeiro se livrou do rebaixamento contra o Atlético, 2011, foi 6-1, que time grande não cai. Isso que fica também para São Paulino, Santista e Flamenguista, que são os, teoricamente, que ainda não caíram no Brasil. Teoricamente. Ainda não caíram. Pelo menos no brasileiro não caíram, né? Time grande cai, o Cruzeiro é gigantesco, a história do Cruzeiro é gigante, é extraordinária. Mas uma administração ruim reflete dentro de campo e o rebaixamento pode acontecer. Qualquer um dos 20 que entre está sujeito a cair. Então esse negócio de time grande não cai é apenas uma piada que, se o seu time não tomar cuidado, ele vai acabar perdendo o direito de usá-la também. Você pagaria R$600 mil por mês para o zagueiro Manuel? Manuel, de jeito nenhum. Ok. É o salário dele, o salário do Manuel. O Pedro Rocha, o salário dele chega a R$1 milhão aproximadamente. Bom, vamos para o nosso segundo e último intervalo. Na volta, eu vou perguntar para o João aqui até onde a carreira dos atletas do Cruzeiro, que fizeram a famosa casinha contra o Rogério Ceni, vai sofrer, enfim, perseguição para os outros clubes, né? Talvez eles tenham se queimado, como a gente diz aí, né? Mas vamos para o nosso último intervalo, já voltamos.
Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível. O tema de hoje é Cruzeiro rebaixado e com uma crise financeira monstruosa, tendo em vista que no próximo Brasileirão de 2020, os times que vieram da primeira não vão trabalhar, eles não terão aquela, eles chamam de cláusula para queda, que o clube mantém no primeiro ano as mesmas regalias ou mesmo valor financeiro de cota de TV. O Cruzeiro não terá isso, além disso fez antecipação de cota. Então, para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro em 2020 ele vai contar apenas que eu falo que para um clube é pouco, né? 6 milhões de reais em termos de valor para trabalhar no ano inteiro. Para vocês terem uma ideia, isso é salário de 8 jogadores do Cruzeiro, né? João, Robinho, Thiago Neves, Dedé, Edilson, esses atletas, Fred, os mais carimbados do Cruzeiro, você gostaria, depois que tudo que aconteceu, é sim ou não, tá? Alguns deles jogariam no seu time, no Corinthians? Não. Não? Você vê o Thiago Neves, o Thiago Neves foi desejo do Corinthians por muitos anos. Eu virava janela, virava ano. O Corinthians tem interesse de Thiago Neves. Thiago Neves pode aparecer no Corinthians. E agora o Thiago Neves tentou cavar uma vaga no Corinthians. Falando que era torcedor do corintiano, eu não duvido, queria jogar no Corinthians e já foi descartado. Então, você vê como as coisas mudam. Até onde atrapalhou a carreira dos atletas do Cruzeiro o levante que eles fizeram, o motim que eles fizeram contra o Rogério Ceni? Lembrando que o Rogério Ceni voltou para o Fortaleza e classificou para uma inédita Sul-Americana. Por pouco não vai para a Libertadores. Por uma vitória não estava na Libertadores. Vamos lá. Eu acho que queima mais que o rebaixamento. O rebaixamento, às vezes você está num elenco ruim, às vezes não foi uma boa temporada, clube bagunçado fora, você pode dar uma leve manchada na sua carreira, mas não tanto quanto o que eles fizeram. Porque agora, por exemplo, você pensa num clube igual o Corinthians, que vai ter um técnico novo, o Thiago Nunes. Como que você vai contar? O Dedé pode vir para o Corinthians, o Robinho pode vir para o Corinthians, o Fred, mas esses caras foram e fritaram o Rogério lá. Aí você já fica pensando, e se eles fizerem o mesmo com o Thiago Nunes aqui, que é novo e tal? Então, para eles conseguirem um contrato, que eu acredito que eles não devem jogar a Série B do Cruzeiro, eu acho que do elenco do Cruzeiro, tirando o molecada, um ou outro, e o Fábio, que deve ficar ali é o Fábio Henrique, o Léo, que são os identificados com o Cruzeiro, que são cruzeirenses, assim. O Fábio tornou-se cruzeirense, exatamente, né? Mas ali é o Fábio, o Léo zagueiro, o Henrique volante. Eu acho que isso, dos mais experientes. Os outros e os meninos. Os meninos da base, que é uma base muito boa, né? Eu acredito dificilmente eles. Eu acho que o único que ainda teria mercado ali pela qualidade e talvez por poder argumentar que sofreu muita lesão é o Dedé, que eu ainda acho que o Dedé vai conseguir um contrato com um clube grande. O resto já vi notícias que o Thiago Neves e o Fred já estão sendo oferecidos para outros clubes. Fluminense, pelo histórico que eles têm em Fluminense, mas fica difícil pelo que eles fizeram no Cruzeiro, a forma como terminou o ano no Cruzeiro, é extremamente difícil eles conseguirem contrato com um time que brigue por título, um time mais estruturado hoje. Você acha, queria salientar aos senhores que nós poderíamos comentar a respeito dos tristes incidentes no estádio do Mineirão, né? E eu conversei com um conhecido que eu tenho, cruzeirense, ele me disse, que mora em Belo Horizonte, que as brigas que foram, infelizmente, né, que a gente observou na TV lá, né, no estádio do Mineirão, logo quando o Dudu fez o segundo gol do Palmeiras, elas se deram porque uma organizada foi tirar satisfação com a outra organizada, porque essa segunda organizada que eu tinha comentado, a primeira, né, foi cobrar porque que a segunda, durante o ano inteiro, recebeu dinheiro da diretoria e por isso se manteve calada. Não é uma exclusividade das organizadas do Cruzeiro. As organizadas fazem isso. Elas, por dinheiro, elas se posicionam politicamente, né? Aquele famoso pagando bem que mal tem, né? Isso para esse tipo de comportamento. Mas a polícia, de forma profissional e muito competente, conseguiu, é claro que usando a força em determinados momentos, mas com muita técnica, eles conseguiram isolar os baderneiros e garantir a segurança daqueles que foram lá assistir uma partida de futebol, parafraseando um trecho da música de uma banda mineira, em que tem torcedores do Atlético e do Cruzeiro, que é a banda Skank, né, do Samuel Rosa. Mas voltando aqui... E só pois não.
a inteligência desses torcedores brigando no estádio é tão grande que agora o Cruzeiro entra na Série B ano que vem, possivelmente ou jogando com portões fechados ou jogando em outra cidade, que não tenha dúvida que haverá uma punição muito grande ao Cruzeiro. A mais de 100 quilômetros, eu deduzo que será em Varginha, para o estádio lá onde joga o Boa Esporte. Então deve ser em Varginha, que é bem mais de 100 quilômetros de BH. Mas é isso, parabéns você, torcedor do Cruzeiro. E aí você jogando uma Série B, sem dinheiro, não vai ter dinheiro, grandes contratações, podendo começar com pontuação negativa, caso haja punição da FIFA. E um campeonato que já não é mais tão fácil assim para times grandes. Sim. Os times grandes que têm caído, foi o caso de Inter, Vasco, têm tido dificuldades na Série B. O Cruzeiro vai encontrar uma dificuldade gigantesca. Pode acontecer de subir, acredito que vai subir, mas não será fácil igual podem imaginar. Porque além da questão financeira, todo mundo vai querer vencer o Cruzeiro. Eu dei os parabéns aqui para a torcida do Cruzeiro, mas são para esses pseudo-torcedores, por dizermos assim, né, que fizeram todo aquele papelão no Mineirão. Quanto à dificuldade do Cruzeiro para 2020, já sabendo já dos seus... que vai ser o único grande, né? Enfim, ano passado, no 2018, em 2018 nós não tivemos, 2019, no certame de 2019 nós não tivemos times ditos grandes, no certame de 2020 nós teremos, no caso, o Cruzeiro. Se você vê muita dificuldade para a equipe cruzeirense na Série B ou não? Justamente por o clube não estar acostumado, enfim? Não, é diferente, é um torneio diferente, que a maioria dos jogos são menos técnicos, mais na raça. Força. Vai ter, como eu falei, não tem dinheiro para contratar. O Cruzeiro perde muito caindo para a Série B, o dinheiro de televisão, os direitos que ele tem. A dificuldade de você trazer jogador, porque agora com o histórico de erros da diretoria, um jogador de qualidade vai pensar 2, 3 vezes antes de Cruzeiro, principalmente numa Série B. Eu vou repetir, eu acho que o Cruzeiro sobe. Acho que a camisa pode pesar. A camisa do Cruzeiro gigantesca, igual a sua história. Porém, não terá facilidade. E o torcedor cruzeirense que brigou nesse último jogo vai precisar ter paciência, vai precisar apoiar o time. Nesse momento, quando estava lá em 2018, campeão da Copa do Brasil, aí é fácil. Tá tudo ótimo. Aí é bonito, aí campeão de novo, maior campeão da Copa do Brasil, ganhou na casa do Corinthians. Agora, no momento de Série B, é que o torcedor de verdade tem que mostrar. Eu amo esse clube, eu preciso apoiar, vão levar o Cruzeiro de volta ao lugar que ele merece. O lugar do Cruzeiro é na Série A. O que os dirigentes fizeram, o que alguns jogadores fizeram de acabar, de manchar essa história, acontece, mas o lugar do Cruzeiro é na Série A. Sem dúvida. E uma coisa que você falou dos dirigentes que me deixa muito triste quanto à questão cruzeirense é que não há, aparentemente, no Cruzeiro, processo de reformulação do seu corpo diretivo. Em tese, você que está nos assistindo, aquela mesma meia dúzia, João, vai continuar no Cruzeiro. O que, para o torcedor cruzeirense, enfim, a gente gosta do futebol e dos clubes, mas manter essa mesma estrutura política no clube, depois de tudo que eles fizeram com o clube, não há um novo nome, um diretor que vem, com um novo raciocínio, não só de idade, mas uma nova maneira de interpretar, de entender o futebol e de, enfim, poder desenvolver. Mas esperamos que o Cruzeiro, em meio a todas as dificuldades que ele vai ter em 2020, ele possa se recuperar e volte à primeira divisão no ano do seu centenário. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do João. Mais uma vez, muito obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E vocês que nos assistiram, espero que tenham gostado. E a gente se vê mais vezes. Perfeito. Mais uma vez, agradeço a audiência cativa dos senhores. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.